Jesus passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carrega nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer. Deixo um vazio em minha alma e em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço. Te entrego todo o cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, por onde dói. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. E aí ele continua aqui na leitura do Evangelho, falando, ó, no item 13, ó, Jesus vinha proclamar uma doutrina que solapava pelas bases os abusos. Quer dizer, ele começa a apresentar que quando em Mateus e Lucas Jesus disse que não veio trazer a paz, mas veio trazer a espada, e ele começa a dizer
que tem muito a ver com o nosso modo de enxergar, com o nosso modo de interpretar, que teve a ver com o modo da pessoa que transcreveu, porque Jesus não escreveu isso aqui, né? Tudo foi escutado das passagens de Jesus e passado para o texto. Jesus não escrevia, né? Buda também não escrevia, esse pessoal não escrevia, né? Então ele diz, olha, aqui deve ter sido uma falha no modo, mas que isso aqui vem da lógica de Jesus, e eles começam a escrever que no Evangelho não vim trazer a paz, mas a divisão. Jesus falou isso, não com um ar que fugisse de bondade, de amorosidade, que eram intrínsecos à natureza do Cristo. Mas, como ele vai continuando aqui nos itens 12, 13, da questão da doutrina nova, é importante que a gente comece a ver uma doutrina nova, por exemplo, no modo de ser. Ele traz uma doutrina moral. Eu estou tendo a oportunidade, sempre nos momentos que se eu acordo, às vezes eu estou sempre mais nesse momento, assim, à noite. Aí eu estou com um colega me deu de presente aquela Bíblia de Jerusalém, dizendo ele que era uma das melhores traduções e tal. Aí eu comecei, né? Vou aqui de ponta a ponta. Aí fui lá, li a Gênesis, terminei o Êxodo e estou no Levítico. E aí começo, né, aquela coisa do holocausto, dos sacrifícios, do sangue, dos pássaros, das impurezas, do tipo de carne que pode comer, da que não pode, por quê, tudo é o Moisés dizendo, né? Dizem que ali da Bíblia mesmo, quem escreveu muito no Antigo Testamento foi Moisés. Mas há uma ritualística muito forte, que ele deixa tudo nas mãos de Arão, que era o irmão dele, e dos filhos de Arão. Ele os consagra, né, os unge, ele dá a lei e Arão cumpre. Arão é o sacerdote e os filhos dele. É tão forte que dos 4 filhos que eu vi até agora de Arão, teve uma hora lá que 2 filhos foram fazer o holocausto diferente do modo que Moisés tinha prescrito, que Moisés era o escriba, no sentido do que Deus dizia. Moisés disse, foi Deus que disse, ele escrevia. E os 2 morreram. Morreram exatamente porque fizeram errado o ritual lá do holocausto, né, que é uma forma de purificação do erro, né, da impureza. É isso que fala lá. Então veja que a base judaica é a Torá, e a Torá está em cima dos livros do Antigo Testamento. E aí lá que cria a questão do sábado, né, o sabá, que ninguém pode trabalhar, que a pessoa que trabalhasse no sábado morria. Então são várias questões para interpretar. Quando você pega, acho que um dos melhores comentaristas disso é o Severino Celestino, tem muitas palestras dele na internet, ele tem os livros, né, revendo as traduções bíblicas, e ele fez uma parceria com um judeu, e ele dizendo que várias coisas na interpretação, ele achava interessante, ele dizendo assim, poxa, dizendo que no sábado Jesus tinha lá vendilhões do templo, e ele dizendo, mas não está vendo que no sábado, ele dizendo que estava no hotel, que ele fazia muitas excursões para mostrar a Terra Santa, né? O Severino era o que ia apresentando. E aí ele dizendo, não está vendo que no sábado a gente chega lá, está tudo, o pessoal não liga nem a luz, a gente está no hotel não serve café, não existe. A pessoa olhou, já é o sábado, quer dizer, desde a época do Levítico, já era aquela tradição forte. Aí ele já começa a questionar que lá no Evangelho, quando colocaram que o pessoal estava vendendo no templo de sábado, ele disse, olha, eu não acredito, se hoje que o negócio está meio mais flexível, né, ainda é forte o sabá lá, imagina na época de Jesus, né? Então eles começam a discutir o que é que tem na palavra, e logicamente que os espíritos também trazem isso. Mas o Cristo, ele veio para mostrar, até onde a gente vê, que a questão era muito mais interna. E quando vem essa palavra que veio no decorrer da história do povo judeu, que na verdade antes disso ele era o povo hebreu, né? Então quando vem na história deles, há mudanças, porque era muito externo, era um ritual externo. Uma pessoa praticou um erro,
oferecia um sacrifício e era purificado no altar. Uma mulher teve um filho, porque quando ela teve o filho, sangrou, ela ficou impura por 7 dias. No 8º dia tinha que circuncidar o menino, se fosse um menino, se fosse mulher, o dobro do tempo. Aí depois ela passava mais 33 dias em impureza sem poder ir ao templo. Quando ela ia ao templo, 33 dias depois do nascimento, isso ninguém podia tocar nela, porque ela estava impura, porque quem tocasse no que era impuro, ficava impuro também. E a impureza dela ali era ela ter tido filho. Então, 33 dias depois, ela tinha que levar um carneiro, um cordeiro, macho, perfeito, para o sacrifício e uma rolinha. Pronto, aí chegava lá, o pessoal de Arão fazia o holocausto, botava a mão na cabeça, matava e tal, aspergia o sangue, queimava as tripas. É toda uma ritualística que é prevista lá no Levítico. Quem for ler, não se assuste, era assim, separa as tripas, o chifre. Não é assim? Não tenha dúvida, o que a gente está dizendo aqui é o que é. Então, quando Cristo vem, você vê que ele não vai levar nenhum sacrifício para o altar. Ele diz: eu sou o cordeiro, eu vou entrar em holocausto, mas eu, para ir para o meu Pai, olha aí, o Cristo lá, eles eram externos e materiais, o Cristo ele é simbólico, além de dar o exemplo. Eu sou o cordeiro puro, eu vou para o meu Pai limpo. Como é que eu faço para ir para o meu Pai limpo? Como é que o filho bom é? É aquele que no mínimo tenta não dar trabalho aos pais. Prova maior de amor que há, como dizia o Platão, é crescer, amadurecer. Ele mostra que ele consegue viver de forma a ser responsável pelas coisas dele. Não é independente, abandona os pais, ele é interdependente. Mas, dentro dessa perspectiva, ele não é trabalhoso. Então, ele cumpre o papel dele. Então, a prova do Cristo, ele se coloca no lugar do Cordeiro. Esse Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Ele é o Cordeiro, eu sou o Cordeiro. É esse cordeiro simbólico, que antes era o cordeiro mesmo, era um cordeiro que matava no altar. Então, quando Cristo vem dizer, eu sou o cordeiro, e quando ele começa a mostrar que a pureza dele não é pureza só de ferida, que ele vai, por uma pureza interna, que ele era uma pessoa que, além de ser super evoluído, mesmo não estando pronto e acabado, ele ainda está em evolução, ainda está. Era o exemplo mais pronto e acabado que nós recebemos do que é mais puro, mas continua em evolução. Ele vem e diz, eu vou melhorar ainda aqui, e vem para cumprir o papel dele. Tanto que no Monte das Oliveiras, ele quer, ele vê a dificuldade que ele vai passar e ele quer argumentar, perguntar, e ele vai lá orar, medita, entra em oração e diz, Pai, se podes, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a vossa vontade antes da minha. Queria um sinal. Quando ele desceu, os soldados estavam lá. Pronto, era o sinal que eu queria. O Pedro foi, cortou a orelha de um soldado. Aí ele disse, guarda a tua espada, porque quem vive pela espada, também morre pela espada. Eu vou seguir a vontade do meu Pai. Agora eu entendi o que era isso mesmo. Então eu vou. Eu vou. É para ir? Bora. Então, é muito diferente o que o Cristo traz do tipo de cultura religiosa que ele vivia. E gerava briga entre os irmãos. Porque dizia lá no livro Boa Nova, dizia o Cristo que o papel dele era vir tentar
desenvolver o reino de Deus dentro de cada pessoa. É o seguinte, ele não faz isso, ele dá a luz e a pessoa que quer vai começar a limpar o terreiro para erigir o templo de Deus. Tu és Pedro, sobre esta pedra eu erguerei a minha igreja. Ou seja, você tem que ajeitar o terreno para que a igreja se desenvolva. E essa igreja é simbólica. Não precisa matar. Mas a gente precisa, né? Não precisa matar fisicamente, mas a gente precisa matar tudo que é impuro dentro de nós. Como é que a gente mata? Olha como é cheio de prolixidade. Não matando, vendo, observando, não negando, não julgando, não condenando, mas tratando. Porque na hora que a gente começa a cuidar, a coisa começa a se transformar. O que era doença, você começa a chamar cura. Porque antes da doença, você não se lembrava de cura, só se lembra quem está doente. Então, uma coisa que era doença, quando ela recebe atenção, ela vira cura. Da cura vem a saúde. Por quê? Porque na vida tem velhice, doença e morte. São as 4 nobres verdades que o Buda diz. Existe a dor, existe a velhice, a doença e a morte. Isso é certo. E quando observa isso, aí o Cristo diz, e agora? Vai ter dor, vai ter velhice, vai ter doença, vai ter morte, vai. E daí? Eu vou reinterpretar isso, eu não posso negar que isso existe. Então eu vou observar que a dor existe. Na hora que eu olhar, eu vou começar a tratar a minha dor. Ela vai se transformar. Quando eu olhar, é como se ela tivesse morrido. Por quê? Porque ela foi cuidada. Esse é o matar. Quando eu aceitar a doença, eu começo a, como diz aqui no Ceará, caçar um jeito de tratar. Se o pessoal não tivesse observado o Covid, ninguém hoje estava falando em vacina. Se no começo tivesse dito, isso é uma gripezinha, hoje tinha vacina? Tinha? Não. O que eu nego, cresce. Ele luta pelo espaço dele. Quando eu vejo, ele diz a que veio, e eu dou a ele um bom lugar, é o que diz o Bert Hellinger. Ah, tem velhice? Tem, então está aqui velhice, ó, onde é o seu lugar? É aqui. Pronto. Como ele na hora de ir, ó pai, é para ir? Eu vou. Me diga o que é que o senhor quer, eu faço. Pai, é para ficar doente? Eu vou ficar. Ah, e agora eu vou matar? Não, eu vou aceitar, se eu não fiquei doente. Agora eu vou aceitar que eu estou doente, e na hora que eu aceito que eu estou doente, eu sei que o próximo passo é o quê? Me cuidar. Alcoolismo, doença. Para quem tem, nem todo mundo é alcoólatra. Mas para quem tem a doença, quem é que tem a doença? Quem reconhece que é impotente frente ao álcool e que a vida dele fica ingovernável. Ah, eu bebo 10 dias, eu só boto o boneco uma vez ou outra. Quando botou o boneco, naquele boneco você pode cometer um estupro, pode matar uma pessoa, pode cometer um acidente, ficou sem controle. Está sem controle? É bom olhar se você é alcoólatra ou não. Quem vai me dizer? Você. Agora, se você for, ai, é horrível, eu sou um alcoólatra. Não. Você está doente. É uma doença incurável, progressiva. Não é isso? Os bonecos vão aumentando. Incurável, progressiva, irreversível. Você para um ano, quando volta, a velhinha está lá, continua, está botando o mesmo boneco. E de efeitos fatais.
Mas o álcool, antes de lhe matar, ele lhe desmoraliza. Assim é o álcool, é uma doença. A droga, que álcool é droga, mas é outra doença. Por isso que tem Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos. Uma programação de 12 passos. Dependendo de amor e sexo, quantos casos, aquele bicho não presta. Talvez ele seja doente. O que é? Ele, talvez, tenha uma impotência frente a algum padrão sexual que é escondido, ele esconde, e que a vida dele fica ingovernável. É por isso que existe, quem procurar na internet, o DASA, dependente de amor e sexo anônimos. Não é revolucionário? Não dá um abrigo um negócio desse? Problemas com emoções. A pessoa entra dentro de casa, num dia de Natal, alguém diz qualquer coisa, ele não segura a língua, esculhamba todo mundo, a mãe sai todo mundo intrigado, tem que terminar o Natal, todo mundo chorando. E todo mundo não presta, nunca é ele. Olha a diferença do que o Cristo está dizendo. Eu sou o Cordeiro. O doente sou eu. Eu não preciso dizer para você que eu sou doente. Eu preciso olhar para mim e ver a doença, se eu tenho, e dizer para quem? Para Deus. Pai, me ajuda. Sou doente. Eu tenho uma doença emocional, neurótico anônimos, problema com emoções. Eu tenho uma doença de codependência, por exemplo. Eu preciso sempre ficar me comparando com os outros, olhando se os outros estão achando que eu sou rico ou não sou, que eu sou bonito ou não sou, se o meu desenho é bonito ou não é, se a minha música é boa ou não é. Se eu não ver o aplauso, para mim não existiu. Então, talvez a sua vida esteja insustentável. Às vezes você arranja uma namorada linda, gente boa, aí passou por alguém, ixi, aquela menina é muito bonita, não, pronto, acabou-se, meu amor. Codependência. Vai para uma festa com a roupa que você achou bonita. Alguém, ixi, que roupa não está muito legal não. Pronto, acabou a festa. Você não sabe dizer, não, eu me achei linda, acabou-se. Mas não, aqui tem uma doença chamada codependência, que é um problema com relacionamentos. E a vida fica insustentável, porque é toda hora oscilando. Onde o vento vai, você vai. É revolucionário, por quê? Porque a gente foi educado para dizer, quem tem força não chora. E aquele não, ele diz, eu choro. Eu sou Jesus, mas eu chego para o meu pai e digo, pai, diz que ele suou sangue, não é isso que diz lá no Evangelho? Se pode, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a vossa vontade antes da minha. Ele não saiu lá, ó, pegou os braços, ficou batendo aqui no braço, eu só é macho, bora, me bate em mim, açoita, bota na cruz, eu dou 4 cangapé aqui. Ele disse, não, disse, pai, ó, tô aqui, viu? Eu sou esse aqui. E eu queria saber, eu tenho que passar por isso mesmo, pai? Tem, filho. Tá bom, pai. Com uma criança que vai tomar a vacina, não quer levar uma injeção. Eu tenho mesmo. Eu vou chorar, não sei o que, mas eu vou tomar. Pronto. E o pai diz, filho, dói, mas é bom para ti. Por mais que eu ame alguém, é o que diz a Joana de Ângeles, eu não posso tomar o remédio pela pessoa. E o que é isso? Não vim trazer a paz, mas a divisão. Ele divide, por quê? Porque você foi educado para dizer o quê? Que não chora, que ser forte não, você está chorando por dentro. Para dizer que você bebe mais do que todo mundo. Quem nunca viu gente que bebe ficar dizendo quem aguenta mais? Quem já viu isso? Eu não fico bebendo. Que conversa é essa? A droga não me manda em mim, não. Aí no meio dos meninos é tudo bichão, mas dentro de casa é botando boneca, é roubando a vida dele. Não é mais sustentável, ele não consegue fazer uma faculdade, ele não consegue terminar, ele não tem tempo para estudar, ele não mantém um relacionamento. Não aguenta, a droga não aguenta nada. Tua vida está acabada. Mas quem tem que ver? É você. Essa é a divisão. É a divisão de eu apontar para a mesa do holocausto e dizer, bom, eu errei, mata um carneiro. Eu errei, aí eu vou dar R$1.000 de doação para o Criança Esperança. E Jesus está dizendo, meu filho, se você errou, você pode dar R$1 milhão para o Criança Esperança. E eu quero que você dê. Mas eu quero dizer antes,
Abriu a porta, vai fechar. Errou, vai ter que reconhecer o seu erro. Tentar reparar e, como ele disse para Maria Madalena, vai não errar mais. Ser melhor do que você mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. Meu amigo, é uma divisão muito grande. Não, eu posso botar o boneco que eu quiser. Que eu chego ali, o cara me dá a extrema unção e eu estou no céu. Não é bom, não? Aí Jesus diz, ei filho, vá, receba a extrema unção, mas faça a sua parte. Se você não fizer, não vai não. É divisão. Não posso chorar não, porque o povo vai dizer que eu estou chorando. Pode. Isso não é fraqueza não. E aí, o que você faz? Ah, eu tenho preguiça, ó. Você não vai ficar louvando que é preguiçoso, mas você vai identificar que tem a preguiça e vai avaliar. Você acha que é bom? Se você está dizendo essa palavra é porque não é. E aí, tome uma atitude. Por isso que a gente gosta da oração na serenidade. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Por exemplo, se com a sua preguiça, com o seu alcoolismo, sua drogadição, seu problema emocional, seu problema com relacionamento, seu problema com amor e sexo, se você matou, gritou, esculhambou, estuprou, pode voltar? Pode voltar? Não. Que seja o passado. Passado. Levante a cabeça e vá daqui para frente. É isso que ele está dizendo. Aceite as consequências. Se foi preso, aceite o cárcere, aprenda lá dentro, cresça. Não existe acaso. Se foi desmoralizado, reconquiste a sua moral. Se é impotente frente à bebida, às drogas, ao sexo, evite pessoas, ambientes e situações e mude. Evite o primeiro gole, por exemplo, a primeira picada. É muito mais forte o que consegue ver a impotência que tem do que o que diz que aguenta tudo. Que pai diz assim, eu parei de beber por 6 meses, eu paro 6 meses, sai ver, comendo. Aí na hora que ele encosta num copo, ele tem que virar à noite e fazer uma besteira. Tem que ter muita percepção, honestidade consigo. Ele não está pedindo honestidade com ninguém, ele é o cordeiro, você é o cordeiro. Você vai morrer, claro, você vai adoecer, vai passar por dor, então passe bem. E isso gera divisão, não tem como não dividir. O pessoal está brigando por religião. Se eu falar aqui que eu não consigo ver diferença, eu leio, por exemplo, na parte de valores do que o Cristo diz. Aí eu pego o Tao Te Ching do taoísmo. Eu pego o Dhammapada do Buda. Como dizia Paulo, vê tudo, mas retende o que é bom. Aí eu olho a parte do holocausto, eu nem fui matar nenhum carneiro, ó. Eu olho e vejo o que é bom. Mas eu começo aqui com heresia, um espírito de separatividade. Olha, falar de espiritismo só fala de Jesus. Não. A parte aqui é moral. O que se fala é, conte qualquer história, desde que aquela história sirva para despertar em alguém que ouve e em você mesmo essa chama que vai mostrar para você, iluminar as suas qualidades e os seus defeitos, suas dificuldades, para que você possa alimentar umas e tratar as outras. Tratar não é negar, não é cortar, tratar, ficar em recuperação, como alcoolismo, drogadição, dependência de amor e sexo, problema emocional. Não tem cura, mas tem recuperação. Pronto, fica em recuperação cada 24 horas, que fica melhor do que os outros que não querem reconhecer o problema.
Ponto. Todo dia. Projetos longos, bem flexíveis. E na verdade um projeto curto. Viver a cada 24 horas bem, sendo melhor do que o mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. Identificando as minhas dificuldades e tentando cuidar delas, melhorar, aprender todo dia, crescer, ter valores, virtudes, desenvolver a sabedoria, ser amoroso, amigo de verdade, passar boas energias, alegre, sorrir para Deus, sorrir para os pais, sorrir para a natureza. Bom, não está bêbado para estar achando graça não. Real, concreto, sólido. E é lógico que isso gera divisão. Gera. Pode ver, a gente senta numa rodinha, começa a falar de um problema e diz, mas é porque... A gente não quer dizer assim, não, mas eu já tenho juízo, isso aqui aconteceu comigo, mas e agora? O que eu vou fazer? A gente quer ficar olhando para trás. E Jesus está dizendo, olha, para agora. É agora. É isso. E eu sei que divide. Mas vai ficando agradável. Quando chegar uma hora que a gente vai dizer o quê? Que a gente não briga mais com ninguém. Só com quem? Com a gente. E depois a gente não briga mais com a gente se aceita. De novo, se aceitar não quer dizer que é a Gabriela que não vai mudar. Na hora que a gente se aceita, a gente muda melhor. Porque mudar a gente muda de todo jeito. Mas quando a gente se aceita, a gente muda melhor. Por quê? Porque vê as qualidades e deixa elas se transformarem em mais qualidades. E vê os defeitos e faz o que com eles? Ajeita. Ajusta. Aprimora. Não consigo ver como a questão moral não está latejando em todo canto para nos ensinar. Não precisa saber ler, não precisa ler a Bíblia, não. Eu acho que não. Precisa querer ser bom. Para quem? Para você e para Deus. Se for bom para você e para Deus, não tenha dúvida. Essa bondade vai irradiar. O sol queima por si, né? Não? Mas a gente só vive porque ele existe, porque ele está queimando. Se for uma pessoa amorosa, bondosa, virtuosa, será que a sua mãe vai achar ruim? Será que seu vizinho vai achar ruim? História do bom samaritano. Quem é bom, irradia bondade. Precisa saber ler. Né, Júlia? Não precisa. Ah, eu leio. Ah, não sei o quê. Beleza, eu leio. Mas não me acho mais por isso. Mais importante é que eu leia o maior livro que tem. Qual é o maior livro? É o livro da minha vida. Eu nasci para isso, para me conhecer e ser melhor do que eu mesmo a cada dia. E o mundo ensina a ser bom, a ter valores, a ter virtude. Desde pequeno a gente sabe o que é bom, senão um menino quando apanhasse não chorava, né? Ele vê. O Gido Krishnamurti dizia isso, ele disse, onde eu ando, o povo lendo ou assistindo ou no celular é fuga. Eu preciso aqui me aprimorar, eu tenho que ter prática, fazer. O cara que cuidava dele, né, que ensinava, era o Liebeder. E disse que teve um dia lá na hora de aprendizado que parece que ele deu uns empurrões no Krishnamurti quando ele era menino. Pronto.
Ele, dali para frente, ele não tinha mais muito contato. O cara não era pai dele, foi querer dar nele, ele... a vida inteira. Nem tinha que ler, você precisa ler. Para isso? Não. Renato, mas você não incentiva a pessoa a estudar? Claro, mas eu estou dizendo, o primeiro estudo é em quê? É uma meditação, é uma reflexão sobre a sua, a minha, não. Eu para mim, você para você, sobre a sua própria vida. Todo dia, meditar sobre o que é que vai fazer naquele dia de bom, as contas que vai pagar, os problemas que vai reparar, o que você vai suportar, não é isso? E fazer. Tem muita coisa para ler, não tem não? Tem gente que não consegue nem fechar os olhos para olhar para dentro de si mesmo com sinceridade. O resto, é por isso que eu quero falar para vocês, eu gosto de estudar. Acho bonito quem estuda, mas não existe só uma forma de estudar, não só existe estudar lendo, não. A questão é trabalhar valores, virtudes e sabedoria dentro de si, na prática. Isso é que importa. É por isso que eu não gosto de me centrar muito na palavra A, ou B ou C. Qualquer uma vale. Uma pessoa que cai no meio da rua, vale. Por quê? Porque se vai alguém ajudar ou não vai. E esse alguém, se eu estou vendo, era para ser quem? Era eu. Se eu não fui, eu tenho que avaliar isso. Então, procurar Jesus não é só ler na Bíblia, não. Né, a música do Padre Zezinho, amar como Jesus amou. E assim vai, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, se ele fizesse isso, ele diz, eu sei que eu poderia ser muito mais feliz. Então, era o que o Krishnamurti dizia, disse, rapaz, você precisa ler o livro da sua vida. Os outros é como você gosta de ir para um jogo, enfim. Mas trabalhe, valores, virtudes e sabedoria. É muito mais importante. Eu nunca vi, sinceramente, e respeitando todo o estudo de ESD e tudo, e ler os livros, que eu recomendo que leiam. Mas quem lê tem uma necessidade. Mas não se sinta diferente não, porque tem gente, mesmo você pensar no Espiritismo, quando em 1857, 56, 55, o Kardec começa ali a criar a Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, não tinha nenhum livro espírita. Claro, ele escreveu naquela época, né? Na época de Jesus, não tinha o Novo Testamento. Por quê? Porque ele só foi feito depois que Jesus morreu. Então, eu só quero dizer que nada justifica a gente estar deixando para amanhã o que a gente pode fazer hoje, que é o quê? Ser melhor do que a gente mesmo. É por isso que eu estou falando. É uma divisão medonha, não dá não? Porque a pessoa diz, não, para mim trabalhar de tal. Não, eu não posso ser espírita não, porque o espírita lê muito, eu não sei ler. Ele fica inventando. Não é assim, né? Não, quer ser bom. Tem mediunidade? Não tem, sabe cantar, sabe falar, sabe varrer o centro. A ação. E é lógico que divide, não divide? Pense, a maioria das coisas da gente, a gente fica se auto-justificando como se tivesse um motivo, quando na verdade era para a gente tomar uma atitude. Só isso aí, gente, já dá um problemão na cabeça da gente, não dá não? Assumir a nossa responsabilidade. Então, que Deus
o Criador, nos abençoe, nos guarde, nos ilumine, que Ele nos conceda a serenidade necessária para nós aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar. Lembre-se, a dor existe, a dor é necessária, dizia André Luiz, o sofrimento é opcional. Velhice existe, doença existe e morte existe. Desapego. Concedei-nos, Senhor, a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Dor, velhice, doença e morte. Coragem para modificar o que eu posso. Minha conduta, minhas atitudes, o meu modo de ver o mundo, o meu modo de enxergar as pessoas. Assumir mais a minha responsabilidade. Coragem para modificar as coisas que eu posso. E sabedoria para me perceber a diferença entre o que eu posso mudar e o que eu não posso. Eu tenho um amigo que está na ativa da droga, do álcool, da doença sexual. Ele não quer ajuda. O que eu posso fazer com ele? Deixar ele no cantinho dele e eu ficar no meu. Não é não? Fundo de poço vai ajudar, porque eu disse, a bicha é valente, é uma doença incurável, progressiva, irreversível, de efeitos fatais que antes de matar desmoraliza. Uma hora, se ele não morrer, ele me procura. Ou procura uma ajuda. Quer ajuda, filho? Eu estou aqui. Não quer? Fique lá no seu cantinho, eu fico no meu. O nome disso é desligamento emocional. Beleza. Na hora que quiser melhorar, é o que eles dizem. Quando alguém estender a mão me pedindo ajuda, que a minha mão esteja lá. Pronto. Enquanto isso, eu estou evitando pessoas, ambientes e situações. Não, beleza. Não tenho crítica, vivo e deixe viver. Fique bem. Está gostando? Está massa? Legal. Viva a sua vida. Agora, se me perguntar, pai, o que é que tu acha isso aqui é certo? Rapaz, eu acho que você já sabe. Eu não faço isso na minha vida. No momento, pode ser que amanhã eu faça. Estou vivendo 24 horas. Não estou fazendo, não. Mas eu estou achando massa. Vá. Mas eu quero sair. Para cá. Porque não adianta também. Por isso, né, que tem que ter o discernimento. É muito bonita essa oração, né? Porque ele pede uma sabedoria para discernir o que eu posso modificar e o que eu não posso. Eu não posso mudar a cabeça de ninguém, só quando a pessoa quer. Quando ela quer. Eu posso dizer que essa parede branca, ela é preta, mas ela quer, ela diz assim, ele está brincando comigo, ela é branca. Porque ele quer, ele está com a mente aberta. Quando ele não quer, eu digo, ela é branca, ele olha, é branca, eu disse, não, aí não, né? Não quer. Mas tem uma fenda, né? Na hora que ele se abrir, a gente tem que ter o time, saber o tempo. Dar tempo ao tempo, respeitar a individualidade e as escolhas das pessoas. Não é um divisor, né? Porque a gente às vezes acha que ficar lá encostado, dando tudo, apanhando, é o certo. Não é não? E não é. Como você vai dizer que é o que não é? Aí é por isso que ao final da oração é o quê? Você vai pedir a Deus para lhe dar o discernimento. Para saber a hora que é para você se afastar e a hora que é para você se aproximar. Não é bonita a oração? Para a gente encerrar? Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para perceber a diferença ou para distinguir umas das outras. Pronto. Que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Uma boa semana. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz,
Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para